Tia, pode voltar com o compartilhamento? Eu tô terminando de copiar 5. Deixa eu só terminar de aceitar todo mundo aqui, já vou colocar lá. Ok. Professora Cláudia, não sabia que meu microfone estava ligado. Pensei que estava desligado. Tia, 6 linhas a 4, né? Uhum. Então, eu tinha percebido que a senhora tinha compartilhado a tela. Podemos, gente, responder? Não. Tia, se bem que eu tinha muita areia aqui, só que aí meu tio pegou emprestado e até hoje. Pois é. Eu também não consegui, não. Porque era cheio de areia. Um sacão. Pronto, gente? Sim. Número 1. Que é matéria? Pega o livro aí para mim, de ciências, para a gente poder responder. Número 1, o que é matéria? A matéria é o quê? Página Tia, peraí. 178. Deixa eu pegar meu livro, tia. Tá. Tia, qual é a página? A partir da 168.
que é matéria tá em matéria e energia? Sim. Ah, já achei. Qual página, tia? Pode ler pra gente? A partir da Sim. 168. Da parte onde fala o que é matéria, Matéria. para ler tudo. O que é matéria? Matéria. Tem massa. 168 é a página. A partir dessa página que vão estar as respostas que nós estamos procurando. Pode ler, Maria Fernanda. Matéria. Tudo o que tem massa ocupa o lugar no espaço. Isso. Só achei isso. É isso mesmo. Matéria, então, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Terceiro conceito. Fique atento. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender de tarde demais. Peguei de longe. Meu Deus, por que eu tenho que passar por essa provação? Número 2. Defina massa. Calma aí, É a tia. quantidade de matéria contida em um corpo. Onde é que você acha isso? Na página quantidade. 169. É É o a quê? quantidade de matéria contida em um corpo. É a quantidade de matéria contida em um corpo. Gente, a resposta tá lá do que é matéria, lá na 168. Tá bem grifado lá na cara lá. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a tia falou pra gente passar marca-texto ainda. Né? E defina massa, o que é massa? Repete para mim onde você encontrou aí. Como assim? Tia? O que é defina massa? O que é massa? O que você leu aí para mim? É a quantidade de matéria contida em um corpo. É a quantidade de matéria contida em um corpo. Nós geralmente chamamos de peso. Já expliquei que não é peso. O correto não é falar o peso, é a massa. Mas nós chamamos de peso. Pode falar. Qual página? 169 que está essa resposta. Desculpa. Não deu tempo de desligar o microfone. Não, assustei. Então, massa é a quantidade de matéria em um corpo. Número 3. Explique com suas palavras o que é densidade. Eu vou explicar o que é densidade e vocês vão colocar aí com as palavras de vocês. Ou seja, eu não vou colocar a resposta aqui. Prestem atenção na explicação para vocês colocarem. Eu vou ler o que está no livro e vocês vão colocar para mim o que vocês entendem. É a relação entre a massa e o volume. Ou seja, a quantidade de massa e a quantidade de volume.
define a densidade. Certo? Então, eu tenho que olhar. Para olhar a densidade, eu tenho que juntar a quantidade de massa. O que é a massa? É o peso. E o volume é o tanto que ocupa. Então, o peso de algo mais a quantidade que cabe naquele lugar, naquele volume. O volume é quanto cabe nessa xícara, por exemplo. Nessa xícara, não, nessa caneca. Densidade é a relação entre o volume e a massa. Ou seja, eu tenho que juntar os dois para saber a densidade. E aí eu defino como? Geralmente, essa densidade geralmente é definida em coisas que a gente vai observar geralmente na água, mas eu posso observar no ar também. Quando eu falo assim, que o ar quente fica mais abaixo porque ele é mais denso, ou seja, ele tem mais volume, mais quantidade de massa do que o ar frio que fica em cima. Ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado. O que é contida? Contida é que contém. Contém, que possui, contém, contida. Ok? Agora, a número 4 está lá na página 171. Fala assim, ó. Como podemos comprovar a elasticidade do ar? Como é que eu posso provar que o ar tem elasticidade? Quem sabe me falar aí onde está a resposta? Onde está a resposta? Não. Qual é a resposta? Onde está? Eu já falei, na 171. Com uma seringa. Tá, com uma seringa. Mas e aí? Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma, ao puxarmos o embolo para trás... Não. Puxar e vou tirar o ar da seringa. Podemos comprovar a elasticidade do ar usando uma seringa sem agulha. Basta posicionar o embolo da seringa na metade dela e tampar sua ponta com o dedo, impedindo a saída do ar. Ao empurrar o embolo, podemos constatar que o ar que está dentro da seringa é comprimido. Ao soltarmos o embolo, ele volta para sua posição inicial, devido à elasticidade do ar que volta a ocupar o volume inicial. Da mesma forma, ao puxarmos o embolo para trás, podemos constar que o ar se expandiu. Novamente, ao soltarmos o embolo, ele volta à posição inicial. Uhum. Exatamente, tudo isso. Pode falar, Ana Caroline, que página que tá? 171. É onde está a resposta. Ou seja, o que eu vou fazer? Se eu pegar uma seringa, tá? E pressionar ela no meu dedo. Se eu coloco ela fechada, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu ponho ela fechada pressionando no meu dedo. E eu puxar o embolo, ou seja, eu puxar a pontinha, o que ele vai fazer? O ar vai expandir. Por que ele vai expandir? Porque eu tô puxando. Então, ele tá... E você vai perceber que o seu dedo vai ficar meio que sugadinho, mas eu estou expandindo. Se eu soltar, ele vai voltar de uma vez e vai fechar de novo a seringa. E se eu fizer o contrário, se ela estiver aberta e eu também pressionar contra o meu dedo e eu empurrar, ela vai até um certo ponto, tá? Então, eu estou comprimindo o ar e quando eu soltar, ela vai voltar para trás. Ela vai abrir novamente. Por quê? Porque o ar foi comprimido e depois ele vai voltar para o normal, certo?
Tia, é do ovo. Como é que é? É do o volume da elasticidade. Não. Não. Tá lá aqui, ó. A partir do, né? Você vai colocar primeiro usando uma seringa sem agulha. É lógico que tem que ser sem agulha, porque se você fizer com agulha, você vai furar seu dedo. Tá? Então, Só acho que vão furar o dedo. só acho. Usando uma seringa sem agulha até o final lá do segundo parágrafo depois disso, até posição inicial. Eu mandei pular 6 linhas, se brincar não vai dar 6 linhas. Né? Dependendo do tamanho da letra. Tia, mas onde é que vai achar essa resposta que eu não tô achando? Página 171. Sim. Elasticidade. Aí tem assim, ó. No terceiro parágrafo começa assim, ó. Podemos comprovar a elasticidade do ar usando uma seringa sem agulha. Só que você vai começar do usando uma seringa sem agulha. Até o ponto final lá antes do desenho. Praticamente os 2 parágrafos. Podemos comprovar a elasticidade do ar usando uma seringa sem agulha. Basta posicionar o embolo. O embolo é a parte que a gente puxa. Da seringa na metade dela e tampar sua ponta com o dedo, impedindo a saída do ar. Ao empurrar o embolo, podemos constatar que o ar que está dentro da seringa é comprimido. Ao soltarmos o embolo, ele volta para a posição inicial, devido à elasticidade do ar, que volta a ocupar o volume inicial. Da mesma forma, ao puxarmos o embolo para trás, podemos constatar que o ar se expandiu. Novamente, ao soltarmos o embolo, ele volta à posição inicial. Então, das duas formas, se eu solto de uma certa forma, se eu estou empurrando ou se eu estou puxando, ele vai voltar à posição inicial, ok? Tia, não pode escrever ainda aqui no cobertura, pode escrever entre eu. Como é que é? Não entendi. Se não couber tudo, porque não vai, pode escrever entre outros. Embaixo, pode? Tipo, coloca lá embaixo, assim, continuação da 4. É porque eu mandei colocar 6 linhas, mas eu achei que ia dar 6 linhas, mas na verdade não vai. Você precisa conseguir dar 5 que a gente não vai fazer? As 5 vocês vão fazer e colocar aí pra mim. Mas eu vou explicar o que que é. Eu já vou explicar o que que é. Na verdade, eu já vou explicar e vocês vão fazer só a experiência. A gente já vai dar a resposta, mas vocês vão fazer a experiência pra mim. Ok. Tia, não tem outra coisa que substitui a areia, não? Tia, Oi. não tem outra coisa que substitui a areia, não? Para poder fazer a experiência, é porque poucos materiais não dissolvem. A areia seria o mais fácil de não dissolver na água. E aí na verdade, já vou explicar e aí depois vocês vão fazer. Mas às vezes não vai ter como fazer porque tu vai estar sem o material, então não tem problema. Eu já vou dar a explicação para vocês. Quando vocês terminarem aí a 4, a gente fala sobre a 5. Tia, vai até o ponto que fala que volta a ocupar o volume inicial? Ele volta, não, novamente ao soltarmos. Não, aí tem o outro parágrafo também. Da mesma forma, ao puxarmos o embolo para trás, podemos constatar que o ar se expandiu. Novamente, ao soltarmos o embolo, ele volta à sua posição inicial. Ah, tá. Não vai fazer tudo.
Pronto, gente? Ah, tia. Então, por isso que lá na praia a areia não some porque ela tá no contato da água o tempo todo, né? E ela não dissolve. Uhum. Exatamente. Ela não é soluto. Então, eu vou ler a explicação das 5. Vou ler, vou explicar e depois a gente vai colocar. Se você dissolver açúcar em um copo com água, notará que parece que o açúcar sumiu. No entanto, ele não desapareceu. Apenas se dissolveu na água. Assim como o açúcar, diversas substâncias podem ser dissolvidas na água. Neste caso, a água é chamada de solvente. E o elemento que ela dissolve recebe o nome de soluto. A água é considerada um solvente universal, pois possibilita a dissolução de praticamente qualquer soluto. Então, quase todos os materiais solutos dissolvem na água. Aí fala assim que a experiência para dissolver o sal e a água, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o sal e a água e vão fazer aí a experiência. E também com areia e água. Vocês vão misturar. Não façam isso nas vasilhas das casas de vocês, porque sabe lá onde vocês vão pegar essa areia. Façam em algo que não vai ser usado para comer, por favor. Senão depois a mãe vai matar a professora, falando assim, a professora mandou colocar areia no meu copo de água. E na panela, né? Senão fica Na com faísca e panela? depois vai comer. É fácil ela me matar e depois matar a senhora. É. Que Verdade. Ela vai matar a gente porque ela vai estar com raiva. Não vai ser tão, gente, da senhora, mas a gente ia ser o mais fácil, o mais rápido. Aí mata a gente. Qual das matérias pode ser chamada de soluto? A areia ou o sal? Qual que vai dissolver? A areia ou o sal? O sal. Por quê? Pois ele se mistura. Se dissolve Calma, tia, na fala com água. sal e açúcar? Não, sal e areia. Já a areia não dissolve. Então, qual que é soluto? O soluto é só o sal. A areia não é soluto, porque ela não dissolve, ou seja, ela não se mistura com a água. Ela vai ficar separadinho lá, tá? O sal não, o sal vai misturar. E aí, outra coisa, se eu colocar este sal nesta água e deixar lá, o que vai acontecer? Tipo, se eu deixar no sol durante uns 4 dias, o que vocês acham que vai acontecer? A água vai sumir. O sal vai sumir do copo? Sim. Vocês acham que vai? Não. Sim ou não? Ai, se a senhora faz desse jeito, aí a gente fica confuso, né? Tá, presta atenção. Se eu fizer isso, tipo, eu coloquei a água e o sal, eu misturei, ele dissolveu, beleza. Só que aí eu deixei esse copo lá no sol durante 5 dias, por exemplo. O que vai acontecer? A água vai evaporar. E certo? o sal vai voltar, né? Isso, exatamente. O sal, ele vai ficar ali, tá? Voltar o granulado. Primeiro ele vai ficar em forma líquida, tá? Porque ele é um bicarbonato, tá? De sódio e outras coisitas más. Porém, com o tempo, ele vai ficar ali um granuladinho de sal novamente. Por quê? Porque a água vai evaporar. Sim, pode escrever com as palavras de vocês. A água vai evaporar, porém o sal não evapora. Certo? Uhum. E é que aí dessa forma, não, lógico, não exatamente dessa forma,
Mas é mais ou menos o princípio básico para se formar o sal de cozinha que é retirado do mar. Mas é lógico que não é somente dessa forma. Tem todo um processo químico, tem que limpar, etc. e tal. Mas é o princípio básico para transformar o sal do mar em sal de cozinha. Princípio básico, não quer dizer que seja exatamente dessa forma que é feito, tá? Essa de ovo tem também. Aqui, ó, tem mais outra tarefa? Tem, tarefa de português agora. Todo mundo já No terminou livro ciências? ou no É caderno? no livro. Não. No livro. Todo mundo terminou ciências? Tia, depois eu posso terminar de copiar? Vou terminar depois. Depois da Hã? aula, né, tio? Depois da aula, eu posso terminar de copiar? Sim. Vocês não terminaram de copiar? A 4 do texto, a resposta. A resposta dá 4. Desde que termine, né? Mesmo, de verdade. Sim, senhora, por favor. Tia, eu não de português. Eu vou dizer que a gente não faz as tarefas, tia. Tia, tá terminando a 5 minutos. Pode falar, Isa. Tia, tem que buscar a tarefa da lista essa semana lá na escola? Essa semana não tem lista. Ué, tia, eu recebi. Eu também olhei o aplicativo e eu não apareceu lista. Hoje não tem lista. Essa semana não tem lista. Tem lista semana que vem. Ah, tá. Tá? Obrigada. Se alguém já pegou, se alguém já pegou, aí tá lá na semana que vem. Peguei um simulado. O que é pra fazer com ele? Simulado vai ser semana que vem, dia 16. Nós vamos fazer durante a aula. Tia, o cronograma já tá no aplicativo? Sim. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, gente. Deixa eu confirmar um negócio aqui, né? No dia 4 não teve. Ué. A tarefa da página 187 foi feita? Qual o livro? Peraí, deixa eu De ver. português. 180? Não. Hoje tem geografia? Não, hoje não tem geografia. Geografia é quarta, quinta e sexta. Foi feita, não? Não. Deixa eu só ver aqui. Foi feito, professora. Tá. Então a gente vai fazer agora. Vou ler o texto e a gente vai fazer. E aí vocês vão terminar, porque não vai dar tempo da gente fazer tudo agora, tá? Quem tá sem o material, faça depois. Tá bom? Alice no País das Vitaminas. É o nome do texto, o título, né? Alice, ó. Amanda no País das Vitaminas. A Amanda era uma dessas meninas magricelas que viviam brigando com a mãe por não querer se alimentar direito. Não gostava de carnes, nem de verduras, nem de frutas. Só comia baboseiras. Dessas que são vendidas em saquinhos, cheias de corante, conservantes e outros produtos químicos. Ela era muito inteligente, porém não estava indo bem nos estudos. Vivia desanimada, com dores nas pernas e, por vezes, não tinha sequer ânimo de ficar em pé por muito tempo. Certo dia, ela chegou da escola com um livro novo de ciências e começou a ler, mas adormeceu ali mesmo no sofá. Quando percebeu, Amanda já estava a caminho da geladeira para procurar um lanche. De repente, escorregou e caiu dentro da gaveta de frutas e verduras. Parecia que ela estava caindo num poço sem fundo. À medida que ia descendo, via passar diante de si frutas e verduras de todos os tipos. Parecia mais uma daquelas alucinações do tipo Alice no País das Maravilhas. A pobre criança já não tinha certeza se estava sonhando ou se estava acordada. E continua, né? Porém, a gente não vai ver aqui qual que é o restante do texto. Procure as palavras abaixo no dicionário e escreva o significado mais adequado ao texto. Letra A. Baboseira. Fala para mim o que vocês acham que é baboseira. Besteira, coisa que não presta, salgadinhos, balas.
Coisas que fazem mal à Todo saúde. mundo cuida. Isso. Então, no caso, essas baboseiras, a gente fala assim, a mãe de vocês, eu tenho certeza que costuma falar assim, não, só que essa fulano só quer comer besteira, né? Então, coloquem aí, besteira sem valor. Besteira e sem valor. Tia, qual que é o livro? Português. Português normal, né? Gramática não. É a página 187 que vai responder, 188 e 189. 186. É, 187, 188, 189. E o texto está na 186. Alucinação. O que é uma alucinação? Visões? Não. da cabeça? Mínima ideia. Se não existe? É, também, né? Coisas que não realmente não existem, né? Então, vocês vão colocar para mim assim, ó, delírio, ou seja, a pessoa está delirando, ela está vendo coisas exatamente, coisas que não existem. Delírio, vírgula, confusão mental, ou seja, é coisa da cabeça. Então, vamos supor que eu estou vendo algo que não existe, né? Então, no caso, ela estava tendo uma alucinação, ela estava se imaginando caindo dentro da gaveta de frutas e verduras. Ela teve um delírio, ela teve uma alucinação. A página é a 187 que a gente está fazendo, mas tem a 188 e a 189 também. Recuperar. O que é recuperar? Melhorar de alguma coisa? Sim, melhorar de algo, né? Consertar. Conseguir alguma coisa. Consertar, isso. Recuperar, consertar, melhorar. São os mesmos sentidos. Tem o mesmo significado, são sinônimos, né? Professora, antes da senhora falar a C, a B é alucina qual? Alucinação é delírio, confusão mental. Então eu não copiei, foi a A. A é besteira, sem valor. Tá. E a C? Melhorar. Qual foi o outro que eu falei? Melhorar, consertar. Tia, lenda também é mais ou menos alucinação, né? Como é que é? Lenda é mais ou menos a alucinação, né? Não, porque a alucinação é algo da mente da pessoa, tá? E a lenda é algo que as pessoas inventam para as outras. É como se eu fosse contar, tipo, história da Chapeuzinho Vermelho, eu poderia falar que é um tipo de lenda? Sim, porque é contada, é uma coisa que é passada de geração em geração, todo mundo já ouviu. Só que as lendas fazem parte do folclore de determinados países. E esses contos de fada geralmente são no geral, de forma universal. Então, tipo assim, a lenda do Saci Pererê é contada no Brasil, certo? Lá fora você não vai contar a história do Saci Pererê fora do país e as pessoas vão conhecer. Assim como pode ter histórias de fora do país que nós não conhecemos. Tipo, não tem lá aquela história do monstro do Lago Ness, que passa geralmente em filmes de terror, né? São lendas que acontecem que são de fora do país, que é uma lenda dos Estados Unidos, ok? Então, é diferente de alucinação, tá bom? Número 2. Por que a Amanda vivia brigando com a mãe por causa de comida? Porque ela só queria comer besteira. Porque ela só queria comer besteira. Porque ela não queria se alimentar de forma correta. Minha mãe que respondeu. Ela não queria. A C, melhorar, consertar. Ela não queria se alimentar de forma correta. E tem muita gente aqui que eu sei que não se alimenta de forma correta. Só come besteira. E aí, quando tiver... saudável. Aham. Ó. Correta. Sei. Eu não como.
Mas eu como muita verdura, muita salada. Não gosto de verdura. Eu odeio salada. Mas eu como fruta sim, como verdura sim. Me dá uma travessa cheia de verduras cozidas, eu como. A única que eu posso comer é fruta. Verdura, meu Deus. Eu não também como. gosto muito de verdura e de salada. Uhum. Na verdade, arroz, eu como arroz só fim de semana. Eu não como arroz durante a semana. Nossa, tia. Eu Não não como. como. Não é brasileiro, não. Raramente. Tipo, às vezes quando faz algo diferente, que aí às vezes eu como, mas só fim de semana. Número 3, marque com X. Professora, é para fazer o Pequeno Cidadão também? Sim, nós vamos fazer também. Porque a Amanda vivia brigando com a mãe. Ah, não. 3, marque com X o que a Amanda sentia. Fraqueza? Sim. Disposição? O que é disposição? Energia para fazer as coisas. Ela sentia? Não. Dores nas pernas? Sim. Sim. Dificuldades na escola? Sim. Sim. Alegria? Não. Não. Desânimo? Sim. Por que ela sentia isso? Porque ela não se alimentava Ela não direito. comia legume. Isso, porque ela não comia verdura, carne, essas coisas que costumam ter vitaminas que fazem com que a gente tenha energia. Nós já estudamos isso no 3º ano. Alimentos energéticos, alimentos... como é que é o nome? Derivados de Reguladores e alimentos... gente, agora eu esqueci. Reguladores energéticos... Eu também não lembro. Tem Mas Eu ela vou lembra pegar o terceiro ano, tia. Mas são que produzem as vitaminas que nós precisamos no nosso corpo. Então, por isso nós precisamos comer bem. Não é comer demais, é comer alimentos de forma correta. Não estou dizendo que não pode comer coisas, né? Nós temos que comer alimentos que